O programa a seguir foi aprovado e liberado pela censura espiritual para exibição neste horário. Censura livre. Entremos então no momento da palavra, na reunião do cordão. E agora, momento da palavra, na reunião do cordão. Tema de hoje, a manifestação do anticristo. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, versículos 18 e 19. Filhinhos, esta é a última hora. E assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora, muitos anticristos têm surgido. Muitos, não poucos. Por isso sabemos que esta é a última hora. Eles saíram do nosso meio, do meio cristão, do meio evangélico, do meio católico, mas na realidade não eram dos nossos. Pois se fossem realmente dos nossos, eles teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era realmente um dos nossos. Irmãos, de acordo com a palavra de Deus, anticristos eram falsos profetas que se haviam separado do grupo dos verdadeiros cristãos daquela época. Eram mentirosos que afirmavam que Jesus não era o Messias. Por isso, eu ouso dizer aqui essa noite que é muito provável que o anticristo venha ter uma profunda relação com o cristianismo. O falso, obviamente, ele se origina de tudo aquilo que é verdadeiro, daquilo que é genuíno. E usando o nome de Jesus, esses falsos profetas desprezarão a verdade e ensinarão mentiras. Veja que em Mateus 24, 22 nos diz a palavra: se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Pois muitos são os que virão em meu nome, proclamando: eu sou Cristo, e desencaminharão muitas pessoas. Isso é o que o príncipe das trevas, aquele que jaz nesse mundo, também chamado de maligno, já está fazendo. O anticristo, aquele que vai assumir o trono local aqui, haveria muita coisa para eu falar nessa noite, mas eu não tenho tempo. Mas hoje eu fiquei profundamente chocado com aquele depoimento, aquele discurso do Zelensky hoje, no Congresso dos Estados Unidos. Uma palavra profundamente forte, escatológica, o que esse homem falou hoje, nesse dia 16 de março de 2022. Eu pude ouvir e ver com os meus olhos um fato histórico e bíblico. Ele apelava para que o Biden seja o príncipe da paz, o rei da paz, o presidente do mundo. Ou seja, está para se levantar aquele que será a liderança única deste planeta. Estamos nos encaminhando para isso, e já foi falado na pregação passada, nos sinais da vinda de Jesus Cristo, que realmente os sinais estão muito claros: guerras, rumores de guerras, essa situação extremamente diabólica entre Rússia e Ucrânia. Mas o que nós estamos falando aqui essa noite é uma característica essencial nessa malignidade, que vocês vão entender aos poucos, conforme eu vou discorrendo a palavra. Veja o que fala a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, verso 4. O Deus desta era, ele colocou um véu, ele cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que nada mais é do que a imagem de Deus. E Paulo, furioso, tendo esse entendimento, ele falou ao povo da Galácia, em Gálatas capítulo 1, versos 6 e 7. Admiro-me que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho de Cristo. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Jesus Cristo. A gente não está aqui para falar de religião, meus irmãos, mas quando nós entendemos a verdade que liberta, a verdade da ressurreição, a verdade da comunhão dos santos, a verdade que nos fala através da palavra que Deus não quer que nós adoremos mortos, Deus está vivo através de seu Filho amado, aguardando o toque da trombeta para que venha aqui Jesus Cristo resgatar sua igreja. Tudo é explicado, e pessoas, por não terem esse ensinamento, através dos seus lutos, através das suas lutas, estão deixando esse Cristo, porque muitos estão como verdadeiros marimbondos, mangangavas, como a gente fala aqui no sul, perturbando, querendo perverter esse evangelho de Cristo e arrancando essas pessoas da presença de Deus. Por isso que a expressão anticristo, ela pode ter vários significados. Eu vou citar dois aqui deles. Pode significar contra Cristo, uma pessoa, algum poder que se oponha a Cristo, ou pode significar ao invés de Cristo.
no sentido de que uma pessoa ou um certo poder queira tomar o lugar de Cristo, ou ser uma imitação barata de Cristo. Portanto, anticristo é tudo que contraria o Espírito de Cristo, tudo que cerceia a liberdade, o que oprima o próximo, seja por poderes religiosos, políticos, independente de ideologia política, centro, direita, partido de esquerda, não importa, até poderes militares. E isso a gente tem visto claramente nos dias de hoje, na guerra, se é que pode se chamar aquilo de guerra, mas naquela opressão que a Ucrânia está sofrendo sob o poderio bélico da Rússia, irmãos. O poder do anticristo ele vem com a função que é a função do diabo, que é matar, roubar e destruir, como está lá em João 10:10. Mas há um Cristo que vem para nos dar vida e vida em abundância. E é por isso que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Infelizmente nem todas as nações professam glórias a Deus, glorificam o país, glorificam a nação, mas se esquecem de glorificar o Rei da Glória. E é por isso que acabam estando em concordância espiritualmente com atividades do anticristo nessa terra, ao não glorificar o Deus eterno, ao não glorificar aquele que realmente é a verdade, aquele Deus puro e verdadeiro. E olha que João fala na sua primeira carta, no capítulo 2, verso 22. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Ou seja, Jesus é o Messias. Este é o anticristo, aquele que nega o Pai, que nega o Filho. Você pega uma pessoa endemoniada, a gente também que lida com libertação, você não precisa nem fazer força para expulsar o demônio. Você deve estar na presença de Deus em santidade e na autoridade do Espírito Santo você faz aquele Espírito confessar que só Jesus é Senhor. Se for demônio, não fala, não consegue, porque o diabo não reconhece o poderio de Deus na terra. E o próprio João, no capítulo 8, versículos 43 e 44, ele descreve muito mais no seu evangelho essa palavra descrita na carta dele mesmo. Porque a minha linguagem não é clara para vocês? Vocês não entenderam o que eu estou falando? Tem que falar mais claro, diz João aqui. Porque são incapazes de ouvir o que eu digo. Por que vocês não entendem o que eu estou falando? Vocês pertencem ao pai de vocês, que é o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida, ele foi assassino desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando ele mente, ele fala a sua própria língua. Ele fala aquilo que lhe é peculiar, pois ele é mentiroso e pai da mentira. Ou seja, as fake news que a gente vê hoje, irmãos, cujo conteúdo é mais voltado para viés políticos, a gente vê muito claramente manifestação desse espírito que já está na terra, que é o espírito da mentira, que é o espírito da dissensão, da facção, de tudo aquilo que não converge em amor, de tudo aquilo que não traz união, mas que traz contenda, que traz morte acima de tudo, que traz destruição. Este é o espírito que está agindo neste tempo, nesta era, aqui no planeta Terra. Paulo fala na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, verso 4. Pois se alguém lhes vem pregando um Jesus que não é aquele que pregamos, ou se eles acolhem um outro espírito diferente do que acolheram, ou um evangelho diferente do que aceitaram, vocês o suportam facilmente. Aquele despacho simples que você faz sem obrigação, sem compromisso em estabelecer uma aliança. É esse tipo de barganha que as pessoas estão fazendo e já faziam naquela época, no período onde Paulo esteve ali em Corinto. Aquela igreja totalmente perdida, confusa, promíscua. Ele estava naquela palavra falando para a igreja de hoje também, para que as pessoas coloquem foco no verdadeiro evangelho. E Paulo continua no capítulo 11, versos de 13 a 15. Pois tais homens são falsos apóstolos, falsos obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. E isso não é de se admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam que são servos da justiça. O fim deles será o que as suas ações merecem. Infelizmente, muitas igrejas, muitas denominações que se dizem ser evangélicas, não praticam, não ensinam o evangelho, se desviaram dele, não apenas no ensino, mas nas próprias atitudes. E aqui Paulo denuncia que esses falsos profetas vão colher fruto de suas ações. Pois aparecerão falsos cristos, diz Mateus 24:24, e falsos profetas que realizam grandes sinais e maravilhas, para que, se possível, venham a enganar até os eleitos. Então tem muita gente que fica deslumbrada com alguns cultos que se dizem, esse culto é de Deus, aquele homem que vem pregar aqui hoje é um homem de Deus, ele faz prodígios, maravilhas, faz até obturação de dente, pastor, faz aparecer ouro e tantas outras abominações, e as pessoas indo atrás destas seitas
atrás dessas heresias, conspirando contra o Evangelho e fazendo aliança com o anticristo. Mas Mateus fala, Cristo fala em Mateus 7, 21 e 23. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aqueles que fazem a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, no dia do juízo, Senhor, Senhor, nós não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Essas igrejas cheias de campanhas, cheias de milagres que a gente vê por aí hoje, lotadas e entulhadas de pessoas que com comichão nos ouvidos fugiram do Evangelho porque querem aqueles milagres da hora, querem a bênção, mas não querem estabelecer uma aliança com o seu Deus, com aquele que verdadeiramente é o abençoador. Estão servindo também ao anticristo. Então Jesus lhes dirá claramente, nunca os conheci, afastem-se de mim vocês que praticam o mal. E Jesus preveniu a igreja sobre o trabalho enganador desses falsos profetas, irmãos. A palavra nos fala o tempo inteiro, Mateus 7,15, cuidado com os falsos profetas, eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelhas. Oh, glória, aleluia, amado irmão, mas por dentro são lobos devoradores. E antes do dia da segunda vinda de Jesus, haverá uma manifestação, o anticristo que ainda está para vir, irmãos. E é aqui que a gente começa a descortinar na primeira carta de João, no capítulo 4, 2, 3. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo vem em carne procede de Deus, mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo, e agora já está no mundo. Esse espírito já está aqui na terra. Ainda que aquele anticristo ainda não tenha assumido o trono, ainda que aquele que vai chefiar todas as nações do mundo não tenha assumido ainda o seu papel aqui na terra, o seu espírito já está agindo inclusive no meio da igreja. 2 João 1,7. De fato, muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em corpo. Tal é o enganador e o anticristo. Paulo insistiu com tantas cartas, irmãos. A gente pararia a noite inteira para ler. Eu discutindo aqui 2 Tessalonicenses capítulo 2, versos de 3 a 4. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, aquela frieza deliberada, aquela desconexão total com Deus. E então será revelado o homem do pecado, filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus. Ele é objeto de adoração, a ponto de ele querer se assentar no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Conforme Isaías, no capítulo 14, versos de 12 a 14, eu não teria tempo para ler aqui agora, vocês leiam depois. Depois da construção do terceiro templo em Jerusalém, onde foi construído o templo de Salomão, ele vai se sentar lá, vocês vão ver. Quem tiver vivo verá. Isso está breve, muito breve para acontecer. Paulo continua na segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, versos de 7 a 10. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado, aleluia, aquele que agora o detém. Ele não assumiu ainda porque Deus está segurando a onda dele. Aquele que o detém é o Rei da Glória. Aquele que o detém é o Deus Todo-Poderoso encarnado na terra em forma de homem, Jesus Cristo. Mas a hora que ele sair fora e permitir que o príncipe das trevas, para que a escritura se cumpra, ele assuma de fato, não vai ser só guerrinha básica entre Rússia e Ucrânia. Vai ser coisa muito pior, meus irmãos. Então será revelado o perverso. Aqui o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás. Com todo o poder, com sinais, com maravilhas, ele vai enganar muita gente, vai fazer parecer que é o próprio Deus, irmãos. Ele fará coisas absurdas, ele fará uso de todas as formas de engano da justiça. Aqueles que estão perecendo, por quanto rejeitaram o amor à verdade, que os poderia salvar, eles serão enganados. Aqueles que não conhecem essa palavra serão facilmente persuadidos pelo anticristo, porque são sinais muito parecidos. São rituais que serão feitos de cura, de pseudo-libertações, onde fará parecer que aquilo ali é uma ação de Jesus, quando na verdade é uma ação do cão. E o cão já começou a latir aqui no fundo, irmão. Começa a falar da palavra e se manifesta, porque ele não quer que nós preguemos o Evangelho. E eu vou deixar aqui na edição esse som round, para vocês verem que a palavra que eu leio não é mentira, ela é testificação. Até em Apocalipse 13, 5, 8 fala que foi dada à besta uma boca para falar palavras arrogantes e blasfêmia. Essas que foram descritas em Daniel 7,25, que foi dada autoridade para agir durante 42 meses. No caso, 3 anos e meio, o mesmo tempo de Jesus teve aqui com o ministério na terra. Até nisso ele quer imitar 42
2 meses que serão dias de treva, ainda que vá haver uma falsa paz. Eu não posso entrar em detalhes aqui agora, mas seguindo Apocalipse 13, de 5 a 8, todos os habitantes da terra adorarão essa besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Quando você aceita Jesus e renuncia a esse mundo, naquele momento existe um fenômeno no mundo espiritual, onde o seu nome é escrito no livro da vida, e o nome que não constar nesse livro não será salvo. Portanto, a importância de pregar o Evangelho, a importância de pregar a verdade, para que nós não incorramos nesse erro, como pastores que ensinam a sã doutrina, enquanto muitos falsos profetas estão enganando a muitos e fazendo-se desviar da verdade. Daniel 7,25, ele fala que proferirá palavras contra o Altíssimo, destruirá os santos do Altíssimo, cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues à sua mão por um tempo, em tempos e metade de um tempo. Apocalipse 20:10 nos diz: e o diabo que os enganava foi lançado no lago e no fogo de enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. Este é o fim dele. É isso que a igreja vai desfrutar, aquela que permanecer até o fim. E encerrando essa ministração de hoje, muito corrida sim, porque é necessário que nós aproveitemos, temos que remir esse tempo aqui essa noite, com muita informação quanto à vinda e à manifestação do anticristo. Paulo fala na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, versos de 6 a 10. É justo da parte de Deus retribuir com tribulação aos que lhe causam tribulação, e dar alívio a vocês que estão sendo atribulados, e a nós também. Isso acontecerá sim, quando o Senhor Jesus for revelado lá no céu com os seus anjos poderosos, em meio a chamas flamejantes. Ele, Jesus, os punirá, os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Eles sofrerão a pena da destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. E isso acontecerá no dia em que Ele virá para ser glorificado em seus santos e admirado em todos que creram nele, inclusive vocês que creram em nosso testemunho. Amados, nunca queiram fazer justiça com as suas próprias mãos. Não queiram vingar-se daqueles que vos oprimem, daqueles que vos atribulam, porque nesse momento a palavra de Romanos 12:19 nos diz: deixe isso para Deus, porque o Deus da ira, Ele vai se vingar, a vingança é dele, Ele vai retribuir. Isso está escrito desde o Antigo Testamento, lá em Deuteronômio 32:35. Portanto, nos aquietemos e tão somente pratiquemos a justiça de Deus, que é amor. Pratiquemos o bem ao próximo. Pratiquemos aquilo que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina, para que nós nos santifiquemos cada vez mais, para que, munidos do conhecimento dessa palavra e praticando essa verdade, nós sejamos cartas vivas desse Evangelho, para que mais pessoas possam ser alcançadas nesse tempo de luta. Porque até no meio da guerra é possível ter a paz de Cristo. Até no meio da tribulação é possível a gente estar equilibrado, pacificado pelo Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo ainda está nessa terra até o dia do arrebatamento da igreja do Senhor, quando então toda a igreja será levada desse lugar. E aí, meus irmãos, será complicado para aqueles que ficarem aqui. Portanto, o anticristo, o espírito dele já está na terra, dominando corações distantes de Deus. Precisamos deixar Jesus reinar em nossos corações nesta existência, para que depois dessa vida possamos reinar com Ele por toda a eternidade, de eternidade em eternidade. Os sinais são evidentes. Voltaremos a esse tema ainda, porque eu não pude falar metade dos sinais que precedem a vinda do anticristo. Mas vocês já vão poder contemplar, acompanhando o nosso canal no YouTube, onde muitos outros vídeos acerca da escatologia estão ali contidos. Você poderá conhecer um pouco mais dessa verdade. Você que às vezes não se dá a leitura ou lê e não compreende, temos vídeos muito didáticos, onde você poderá assisti-los e acompanhar lendo na palavra, examinando as escrituras, como eu sempre digo que o povo de Bereia fazia, para que você possa conhecer essa verdade sem ficar confuso e discernir os fatos que estão acontecendo já nesse tempo, já nessa era, aonde Satanás se manifestará diante de muitos, somente aqueles que estiverem firmados na rocha, aqueles que praticarem a verdade de João 8,32. Conhecendo essa palavra, conhecendo essa verdade, mesmo em meio a essa tribulação, conseguirão discernir a luz das trevas,
mas nem todos. Esta é a mensagem que Deus colocou no meu coração nesse dia 16 de março de 2022, na reunião do Cordão. Que o amor do Pai, a graça do Filho e as infinitas consolações e misericórdias do Espírito Santo de Deus estejam sendo derramadas sobre cada um de nós. Damos por encerrada mais uma reunião do Cordão. Todo dia eu agradeço quando acordo e adormeço em teus braços, Jesus. Pois essa paz que hoje conheço só vem de ti, pois teve preço de morte na cruz. É impossível ser feliz sem tua presença. Só teu Espírito preenche e me conduz. Hoje eu me alegro e por isso em ti espero. Pois teu amor me trouxe vida, trouxe luz. Cada dia que eu vivo conheço um pouco do Cristo que por mim morreu na cruz. E é por isso que eu te convido a viver o impossível, confiando em Jesus. Cada dia que eu vivo conheço um pouco do Cristo que por mim morreu na cruz. E é por isso que eu te convido a viver o impossível, confiando somente em Jesus. É impossível ser feliz sem tua presença. Só teu Espírito preenche e me conduz. Hoje eu me alegro e por isso em ti espero. Pois teu amor me trouxe vida, trouxe luz.